O Evangelho de Lucas é o único que traz o episódio de hoje e está contido numa longa descrição da viagem de Jesus da Galiléia a Jerusalém. O trecho de hoje é uma resposta de Jesus sobre a distribuição de uma herança, uma questão que trouxe problemas para a pessoa que fez a pergunta. Naquele tempo, herança tinha a ver com a identidade das pessoas, com a sobrevivência. E o maior problema era a distribuição de terras aos filhos se eles fossem numerosos, porque poderiam ficar com um terreno pequeno demais e que não garantiria a sua sobrevivência. Por isso, para evitar o esfacelamento daquilo que o pai havia construído e para manter o nome da família, o primogênito recebia o dobro dos outros irmãos. Ao pedido para arbitrar na questão, Jesus responde: "Quem me constituiu juiz entre vocês?" O pedido, no entanto, faz com que Jesus oriente os que o ouviam. A vida não depende da abundância, daquilo que se acumula. O valor da vida não está nas coisas que sobram. Por isso, ele conta a parábola do homem que encheu seus armazéns, acumulou, pensando que estaria seguro, sem preocupações e em paz. A primeira conclusão é: se a morte chegar, de que adiantou acumular egoisticamente tantos bens? A morte, então, é uma chave para compreender o verdadeiro sentido da vida. Ela torna tudo relativo. A segunda conclusão é que a riqueza acumulada não significa nada diante de Deus. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. É melhor dar do que receber. O maior é o que serve. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Tudo isso Jesus foi ensinando durante a sua vida. No texto de hoje, então, Jesus adverte sobre o rico que se fechou em si mesmo e agarra o que tem, não se importando com mais ninguém. Sua avareza não permite que ele se sensibilize com aqueles que sofrem. O que os outros sentem não lhe interessa. A avareza é apego excessivo aos bens materiais. É mesquinhez, sovinaria, tacanharia e os outros sinônimos. Os bens, o dinheiro, as coisas que a humanidade inventa não podem ser adoradas como divindades. Isto é, nós não podemos pensar que a nossa felicidade, a nossa paz e tranquilidade dependam daquilo que nós temos, dos bens que nós acumulamos. Isso é idolatria. Acumular é a atitude que Jesus condena. Acúmulo, egoísmo, avareza, a famosa mão de vaca, não combina com os discípulos de Jesus. Não são os bens materiais que medem o valor de uma pessoa, nem a sua felicidade. A avareza dá sempre o pior para os outros. A avareza vive medindo. É o venha a mim o vosso reino, venha a mim o reino de todos. Se for para mim, seja o melhor. Se for para os outros, que não negociam favores, o avarento dá o pior que tem. O avarento ainda trombeteia sobre qualquer coisa que faz. Se autoelogia o tempo todo, porque na verdade ninguém poderá dizer nada sobre o avarento. Ele é o egoísmo em pessoa. O avarento e egoísta só faz algo quando tem plateia e aplausos. Nos bastidores ele não faz nada. É o típico fariseu do Evangelho. Faz para ser visto, só quando é visto. Jesus ensina que o bem não é negociável, o amor não é negociável. Os seguidores e seguidoras de Jesus fazem o bem generosamente, não vendem e nem se vendem. Fazem o bem sem medir, sem negociar, sem egoísmo, sem esperar nada em troca. Os bens servem para que a vida seja melhor. Mas quando os bens que temos não nos fazem mais generosos, eles nos condenam. Vale também para os dons que temos. Com os nossos dons fazemos bem aquilo que assumimos fazer. Mergulhamos nos projetos que assumimos e em pequenas tarefas. Fazemos bem feito. Fazemos com generosidade, dando tudo o que temos, fazendo o melhor que podemos. Damos o máximo.
Colocamos o coração naquilo que fazemos, porque fazemos com amor, mas tudo sem exibicionismo, sem se vender. Isso é o contrário da avareza, da mão fechada. Jesus diz que o que nos faz e fará eternamente felizes é a felicidade que partilhamos, ou melhor, é o quanto amamos que nos torna felizes, nos traz paz, nos traz serenidade. O perdão nos traz paz, porque ele nos liberta de um peso. Fazer alguém feliz nos faz felizes, faz brotar em nós o sorriso mais verdadeiro que existe. É uma felicidade que ninguém nos poderá tirar. É isso que levamos quando morremos. Diante de Deus, entregaremos rostos que fizemos sorrir, nomes de pessoas que amamos sem nada pedir em troca, porque amor não se negocia, caridade não se negocia. Uma das atitudes mais egoístas do mundo é fazer o bem aos outros pensando que isso nos trará algum benefício. Não. Caridade é doação, sem esperar nada em troca, sem esperar prêmio algum. Não precisamos negociar a paz de espírito com Deus, porque isso Ele já nos doou. Não precisamos barganhar nada com Deus. Ele nos ama por primeiro. Vamos terminar agora com a oração ao Criador que o Papa Francisco fez no final da encíclica Fratelli Tutti. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém.